sócio da Nevada Ecopeças e cofundador do curso que promove a gestão e profissionalização do setor automotivo. Seja bem-vindo, Kaique Lira. Fala, mestres! Bom dia. Tá rolando já? Bom, vou começar me apresentando para quem não me conhece. Como a moça falou, sou engenheiro de produção, sócio da Nevada Ecopeças, fundador, junto com o Rodrigo, que não pôde estar aqui hoje, do Mestre do Desmonte. A iniciativa que justamente ajudou o Fernando, que acabou de contar a história dele aqui. Parabéns, inclusive, cara. A gente tem muito orgulho de ter participado com você junto. E é sobre isso. É sobre a gente se ajudar, é sobre o que ele comentou do grupo. Tipo, como que a gente consegue passar as informações assim e ajudar os outros, abrir concorrência. E não é abrir concorrência. É justamente fortalecer o setor. É o que a gente estava falando ontem lá na Eco 5, para quem estava presente. Fortalecer o setor, ganhar nome, aumentar o nosso lobby, para ganhar força, para ganhar voz, para que a gente possa ter poder para brigar pelos nossos direitos. Porque a nossa categoria, infelizmente, ainda passa por muitas injustiças. E eu, como um cara que cresci dentro de um desmonte automotivo, enfrentei todos esses problemas junto com a minha família, junto com alguns amigos e parceiros. E crescemos no meio da desorganização. Naquela época a gente não via dessa forma, né? A forma que o Fernando começou a empresa dele, totalmente oposto da forma que a gente começou a nossa empresa lá atrás. Da forma que a minha família começou a nossa empresa lá atrás. Era aquela pegada toda desorganizada, aquelas pilhas de peça, a gente perdia muito dinheiro, jogava muita coisa fora, não encontrava as peças. E é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar aqui hoje. O cenário do desmonte atual. Como que era o desmonte ontem e como que vai ser o desmonte do futuro. Aqui eu trouxe duas imagens. Essa aqui é no Brasil e aquela ali é na França. Um desmonte, inclusive, que a gente foi visitar no ano passado, junto com uma galera que está aqui. Vocês acompanharam no Instagram do Mestre. Chama GPA. Na França, esse desmonte aqui. Vamos dizer que hoje no Brasil a gente está passando por essa transformação aqui. Lá na França, talvez na década de 70, na década de 60, os caras viveram isso aqui também. Hoje eles estão vivendo aquilo. E o Brasil está aqui no meio. Estamos longe? Nem tanto. Alguns desmontes já estão chegando perto de uma linha de produção parecida como essa. Um exemplo, temos a Circular Autopeças aqui hoje. O Marcão está ali. O pessoal aqui desmonta mais de 90 carros por dia lá na França. Parece muito distante para a gente, né? Pode ser que sim. Mas, num cenário atual, onde a gente está fazendo história aqui, a gente está vivendo uma aceleração desse mercado, onde a gente está vivendo uma profissionalização geral do mercado. Está todo mundo aqui buscando mais conhecimento, todo mundo aqui entendendo qual que é o fio da meada. Isso é o mais importante. Porque há 10 anos atrás, a gente nem sabia o que a gente queria. A gente queria vender mais, a gente queria vender no Mercado Livre. Quero vender no Mercado Livre, quero vender mais. E isso foi muito importante. Para o Nevada, por exemplo, meu sócio Dilon está aqui. Para o Nevada, por exemplo, o Mercado Livre foi um divisor de águas. E não só pelas vendas, mas pelo que o Mercado Livre começou a cobrar da gente. Começou a cobrar um pós-venda, começou a cobrar uma garantia. Como que a gente faz? A gente não fazia nada disso. Dava vale peça, né? Antigamente era o cliente devolveu a peça no balcão, não. Vale peça, não devolvo o dinheiro. E o Mercado Livre começou a falar, peraí, não é assim que funciona. O cliente tem 30 dias para devolver a peça, independente do motivo. A gente tinha que engolir. E aí tinha a questão da reputação. A gente tinha que manter uma reputação para continuar vendendo mais. Isso acontece fora do Mercado Livre também. Nós demoramos para enxergar isso, mas enxergamos. Então o Mercado Livre é como se fosse uma ISO, né? A gente fala. Ele elevou a régua do mercado, trouxe essa necessidade, essa urgência de mudança para a gente, de entender o cliente, de deixar o cliente satisfeito, de ser justo com o cliente, de
de fornecer uma garantia correta. Então, isso tudo ajudou na profissionalização. A gente não começou, igual o Fernando, no processo correto, por mais que eu seja engenheiro de produção, naquela época eu não era, né, ainda estava vendo o que eu queria fazer da minha vida, eu queria ser veterinário, nada a ver com nada, mas acabei entrando virei sucateiro também, formamos engenharia para virar sucateiro. E é justamente sobre isso, elevar a régua do mercado. É o que a gente está aqui para fazer hoje, é o que o mercado precisa, porque a gente está fazendo história. Aqui eu tenho uma outra imagem de um outro desmonte, também na Europa, mostrando o tamanho do estoque, e tudo interligado, tudo robotizado, automatizado. Nesse corredor aqui, ó, tem um vídeo, depois a gente mostra para vocês lá no stand, passa um carrinho automatizado, sem piloto, sem necessidade de operador, sobe, pega o pallet com a peça, com o motor, com o câmbio, vocês veem que tem motor e câmbio, mas tem caixa, tem tudo. Desce e leva lá na frente, o estoquista só vai, pega e leva a peça até o balcão ou até a expedição de vendas. Então, um outro exemplo de que um desmonte automotivo pode sim chegar num patamar astronômico em relação ao que nós temos hoje. E a gente faz isso através de gestão. A venda ela é importantíssima. Sem a venda, uma empresa não cresce. Sem a venda, uma empresa não sobrevive. Mas, à medida em que você vai vendendo mais e você não aplica uma gestão correta, a empresa também não sobrevive. Você constrói um castelo de areia. Na primeira ventania, o castelo desmorona. Então é por isso que a gente está aqui para falar sobre gestão. Para falar de como alavancar suas vendas, esse é até o tema da nossa apresentação aqui hoje. Como alavancar as suas vendas através da gestão. Eu não estou aqui para te ensinar a vender. Estou aqui para te ensinar a alavancar as vendas com uma estrutura, com padronização, com processos definidos, aceleração do processo, e aí isso tudo em conjunto, claro, uma série de outras coisas que a gente vai passar aqui, é o que vai fazer as suas vendas alavancarem. No início é muito importante a gente trabalhar com balcão, no início é importante a gente visitar oficinas mecânicas, parceiros, fazer eventos nas empresas, gera um resultado extraordinário, é muito legal. À medida em que a sua empresa vai escalando, vai crescendo, esse tipo de coisa começa a se tornar pequeno, perto do que você precisa para se manter. Ou pelo menos para continuar crescendo, ou pelo menos para se manter num patamar que vocês já estão. Essa é a linha de produção que eu falei para vocês, que desmonta 90 carros por dia. Mais de 90 carros por dia. É loucura, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele teve uma oferta milionária, acho que de uma empresa que até tem a ver com o governo, para ser comprada. E ele não quis vender. Não quero, não tem interesse. É loucura, né? Tirem foto, é interessante isso aqui. Aqui, basicamente, cada setor da empresa, cada setor da linha de produção desmonta uma parte do carro. O motor, o powertrain, né, que é o motor e câmbio ali completo, vai para um lado, as portas vão para o outro. Até as fotos são tiradas de forma automática aqui. É muito louco isso. E a gente teve o prazer de visitar e conhecer pessoalmente. Não tem tantos funcionários, tá? Não é uma loucura, não. Não tem... Essa planta aqui, ó, talvez tenha uns 40 funcionários lá. É pouco. É pouco. É muita automação, muito mais automação do que mão de obra. E esse é o futuro. Precisamos aí dos sistemas de gerenciamento, sistemas de automação, para aplicar isso aqui no nosso desmonte. O nosso mercado não é, muitas vezes, fazer a automação, desenvolver a automação. Não, a gente precisa conhecer a automação correta que vai ser aplicada na nossa empresa e que vai ajudar a gente a acelerar o processo, a melhorar alguma coisa, a otimizar um tempo, reduzir mão de obra. Muitas vezes você está com a equipe inflada. A gente acha bonito falar, tenho 30 funcionários, tenho 50 funcionários, tenho 10 funcionários. Mas muitas vezes você não precisa ter tudo aquilo. De uma forma enxuta, você consegue trabalhar e produzir a mesma coisa. Ainda mais agora na era da inteligência artificial que a gente vai viver, que a gente está vivendo, né? Então,
fica essa reflexão para vocês, que a gente está fazendo história, a gente está passando por uma transição aqui no Brasil, que ela não é rápida, mas se nós pegarmos de 2014 para cá, com a nova lei do desmonte, né, que já não é mais tão nova, para um mercado como o nosso, 10 anos é nada, é muito pouco, e a gente evoluiu muito, 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 muito. Isso aqui que a gente está passando aqui, 10 anos atrás era inimaginável, inimaginável. Empresas desse porte, o poder, a voz que a gente está ganhando aqui, que está crescendo, empresas trazendo investimentos de fora para o Brasil, não só a Circular, não só a Renova, a gente tem a Toyota. A Toyota visitou recentemente o Nevada lá, a Tsusho, né? Também estão estudando nosso mercado, também querem trazer algo de reciclagem automotiva para cá. A gente tem Volkswagen, a gente tem GM, as principais montadoras e mais, recicladoras, eu não me recordo o nome, depois eu vou lembrar. Tem uma grande empresa de reciclagem no geral, no mundo, que também está estudando a abertura de mais uma planta de desmontagem automotiva no Brasil. É assim, então, a movimentação que o mercado está gerando agora é imensa, é enorme. E se nos últimos 10 anos a gente viu esse grau de evolução, nos próximos 10 vai ser muito maior. Então, queria trazer esse alerta aqui, digamos assim, para vocês, para que todo mundo tenha isso em mente e saiba para onde está caminhando, saiba para onde está levando a sua empresa. O desmonte, ele tende a não ser mais um comércio para se tornar uma indústria. Essa é a pegada. A gente não é mais comerciante. Alguns ainda são, talvez eu ainda seja, mas a gente tem que entrar na pegada da indústria. A gente processa carro. Eu desmonto 20 carros no mês. Eu processo 20 carros no mês. Eu gero crédito de carbono. Eu gero designação adequada de resíduos. Isso tem que ser visto também pelos principais líderes, né, do nosso país. E vai acontecer, é questão de tempo. É questão de tempo, não tem como. Aqui eu separei para vocês a metodologia que a gente desenvolveu, né? A gente desenvolveu lá no Nevada Ecopeças e é o que a gente traz hoje para os alunos, para os mentorados, para toda a comunidade do mestre. Se quiserem tirar uma foto, é bem legal. Basicamente, o processo passa por 5 etapas principais. E isso funciona também lá na Europa, funciona também nos Estados Unidos. É dessa forma que o pessoal faz. A gente não inventou a roda, né? A gente, na natureza, nada se cria, tudo se copia. Então, a primeira etapa, desmontagem. Segunda etapa, higienização das peças. Importantíssimo. Lá na Europa, a galera também faz isso. E qual que é o segredo aqui? É fazer isso de forma padronizada. É definir muito bem o que é. O que é a desmontagem? Por onde começa? Por onde termina? Quem é o responsável? Quais as ferramentas que ele utiliza? Quanto tempo leva para desmontar determinada peça ou determinada parte do carro? Higienização, mesma coisa. Quem é o responsável? Qual o fluxo que vai seguir? Saiu da desmontagem, vai dar volta na empresa inteira? Ou já está do lado? Para otimizar o tempo, para otimizar o espaço. Quais os produtos que a gente utiliza? Fazer essa pergunta direta. Que produto que você usa? Qual a diluição adequada daquele produto? Isso é padrão, tem que ser padrão, tem que ser anotado. Deve haver um manual de padronização de processos para fazer tudo isso. Cadastro de peças, como é feito? Quem faz? O que deve conter no cadastro? É o título, é o part number, é o preço? Precisa? Precisa do part number? Claro que precisa. Tem que estar anotado, tem que estar escrito, tem que estar colado na parede. É assim que funciona a padronização de processo. Isso facilita a vida de todo mundo, facilita a vida do colaborador, facilita a vida na hora da rotatividade de funcionários, na hora de treinar um novo colaborador. A equipe está engajada, a equipe sabe o que está acontecendo. O cara que está lá anunciando a peça, que é justamente o próximo, fotos e anúncios, ele sabe como é que o cadastrador fez. E o cadastrador sabe o que o anunciante vai fazer. Isso facilita a comunicação entre eles. E por último, e não menos importante, o armazenamento. Como guarda cada peça? Quem guarda? Quem é o responsável? Qualquer atividade que você faz na sua empresa,
tem que designar um responsável. Por mais que seja pequena, porque aí que tenho 2 funcionários, não tem problema. A gente também já teve 2 funcionários, todo mundo já teve 2 funcionários. Aqui eu separei alguns processos paralelos ao processo produtivo que também devem seguir uma padronização. Então, por exemplo, a gente tem recebimento de sucata. É sazonal, não acontece todos os dias. Mas quem recebe? É feito um checklist? Descarrega onde? Alguém fala com o guincheiro? Quem? Responsável e padronização. Controle fiscal, quem faz? Expedição, quem embala? Embala como? Cola uma etiquetinha de garantia? Não cola? Precisa? Passa plástico bolha? Passa papelão? Tem que padronizar. Tem que estar escrito. Tem que saber o que você está fazendo. Vendas, mesma coisa. Processo de vendas. Fluxo de vendas. Como que o cliente é atendido? Recebe o dinheiro como? Pega o dinheiro ali mesmo, já desmonta a peça ali, já pega o dinheiro, põe no bolso? Não. Tem que ter um caixa, tem que receber o dinheiro, tem que emitir uma nota fiscal, tem que ter um cadastro do cliente, tem que ter um banco de dados do cliente. Isso é definição e padronização de processos. Estou tentando trazer da forma mais clara possível. Sei que muita gente aqui já tem isso, e muita gente está buscando. Aqui está uma das partes mais importantes da apresentação. Quem faz tudo acontecer são as pessoas, são os colaboradores. Aqui eu separei 5 principais itens sobre gestão de pessoas. Eu não estou lá na minha loja essa semana. Meu sócio não está lá. Quem que está fazendo tudo acontecer? Quem que está desmontando? Quem que está anunciando? Quem que está vendendo? Quem que está cadastrando? Quem que está organizando estoque? São eles, são as pessoas. Então, através de treinamento, capacitação, através de motivação, e quando eu falo motivação, é muito além de dinheiro, é muito além de remuneração, vai na forma que o colaborador é tratado, vai no ambiente de trabalho dele, na cadeira que ele está sentado, a cadeira dele é legal, a altura, a postura dele é boa, o computador dele é bom, fica travando, traz estresse para ele no dia a dia, ou ele tem um computador legal, um sistema legal, um ambiente de trabalho confortável, salubre. É sobre isso, a motivação. Processo de comunicação, citei isso agora há pouco. O vendedor tem que saber como que o anunciante tira foto, porque muitas vezes o anunciante está tirando foto errada e o vendedor está sendo prejudicado, tendo que pegar a peça lá no estoque porque o anunciante não tirou uma foto. Então tem que haver um processo de comunicação, tem que haver uma comunicação semanal, quinzenal, uma reunião de briefing, né, de resumo do que está acontecendo na empresa, do que precisa mudar. O vendedor, às vezes, tem um ponto que o anunciante fala, pô, mas eu não consigo, aí eu vou deixar de produzir. Então, peraí, vamos chegar no meio termo aqui? Já que você não consegue fazer dessa forma, mas para mim também do jeito que tá ruim, vamos fazer um meio termo que aí não te prejudica tanto, também me ajuda? É isso. Conhecimento, competência e trabalho em equipe. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu acho que o meu tempo está acabando. Tudo isso que eu citei, aí é claro que entra as vendas. Então a gente tem que ter uma diversificação de canais de venda. Diversificação de captação de cliente. Não adianta nada a gente ter um processo lindo, definido, organizado, está tudo rodando direitinho, meus funcionários estão motivados, minha equipe está treinada, está capacitada, está tudo acontecendo. Mas a venda não está saindo. Então não resolve nada. Uma coisa complementa a outra. A venda complementa o processo complementa a venda. Tem que trabalhar juntos. Tá bom? Aqui eu citei site próprio, marketplaces e redes sociais. Isso é muito importante. Quando a gente fala de marketplace, todo mundo já pensa só em Mercado Livre. Não, tem vários marketplaces no mercado. Vários. Aonde está a sua peça hoje? Está em todos? Ah, eu tenho um que lá vende pouquinho, mas vende. Está gerando custo, um custo alto? Faz a conta. Se estiver gerando um custo muito alto, às vezes não compensa. Mas dá uma chance, deixa rodando 6 meses, faz o investimento. Conta como um investimento aquilo para você. Redes sociais, o poder das redes sociais, a galera está entendendo agora. Estava falando com o Kiko ontem, ele falou, cara, eu não imaginava. Ele começou a fazer os conteúdos dele. E é sobre isso. Começa a vender, começa a ter lead, começa a ter mensagem.
pessoal começa a te conhecer, começa a aparecer. Existem várias formas de trazer novos clientes para as empresas. Não só site próprio, não só marketplace, mas também as redes sociais. E quando a gente fala em rede social, não precisa fazer um personagem, não precisa fazer nada, cara. Faz o que você sabe, da forma que você sabe. E essa é a mágica da rede social. Essa é a mágica do Instagram. Eu não preciso ser o Kiko. Eu não preciso ser o Peixoto. Eu sou o Kaique. Seja você mesmo, fale da sua forma de falar, haja da sua forma de agir. Essa é a mágica da rede social. As pessoas vão se conectar com você da forma que você é. Alguns não vão gostar, alguns não vão gostar. Isso é verdade. Não se agrada a gregos e troianos. Mas não é objetivo ficar agradando todo mundo. Nosso objetivo é vender. O meu objetivo lá é vender. Então, utilizem das redes sociais. E ferramentas de automação. Principalmente inteligência artificial agora, tá? As IAs estão fazendo... Tem um sistema de follow-up. Não vou divulgar aqui porque a pessoa não está nem aqui. A cada 15 dias, manda uma mensagem. Você define, na verdade. Você pode colocar 3, 10, 15 dias. Manda uma mensagem para o cliente que não efetivou uma venda. A IA lê a conversa, interpreta se o cliente comprou ou não. Daqui 3 dias, a própria IA manda... Isso se chama follow-up, tá? A própria IA manda uma mensagem para o cliente e fala, e aí, vamos fechar? E depois o vendedor assume. A IA não vai continuar a conversa. Mas o vendedor não precisa mais ficar lembrando, anotando, que daqui 3 dias ele vai mandar uma mensagem. 10 dias. Isso já existe no mercado há um tempo, está chegando no desmonte agora. Né? Que a gente é um pouco atrasado em relação à tecnologia, em relação a outros setores. Então, ferramentas de automação na venda, no processo, é muito importante. Tá? Estudem sobre isso, testem novas ferramentas de automação. Isso vira o jogo na empresa de vocês. Aqui eu deixei uma frase: gestão não é custo, é o caminho para vender mais e melhor. Muitas pessoas interpretam tudo isso que eu falei como gastar dinheiro, né? Pô, mas vou ter que comprar uma cadeira nova, pô, vou ter que comprar uma ferramenta nova, vou ter que mudar o layout da minha empresa. Quanto que eu vou gastar com isso? 10 mil reais. Caramba, não vou, não, deixa quieto. 10 mil reais eu compro uma sucata ali, desmonto mais uma sucata. E, na verdade, esses 10 mil reais, a gente não está falando de um investimento que você vai colher um fruto como uma sucata, por exemplo. Comprou, vendeu o motor, vendeu o câmbio, pô, pagou a sucata, beleza. Não. Esse investimento vai mudar a história da sua empresa pelos próximos 10, 20, 50 anos. Entender sobre gestão agora, aplicar a gestão da maneira correta dentro da sua empresa, atrelado a boas estratégias de venda, boas estratégias de marketing, é claro, muda o jogo, muda a história. É isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Muito obrigado. Excelente, obrigada por compartilhar conosco.